Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que começamos agora, pela nossa web rádio Cristo Consolador, mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o livro dos Espíritos, né? Bom, vamos aproveitar e cumprimentar nossa querida Miriam Becker, que já está aqui conosco. Olá, Miriam, boa tarde, tudo bom? Que bom ter você aqui, né? Muito bem. Bem, pessoal, como nós fazemos sempre, né? Antes de iniciar propriamente os nossos trabalhos, vamos fazer uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que estão nos acompanhando agora e aqueles que irão nos acompanhar mais tarde através do vídeo que ficará gravado em nosso canal do YouTube, para que elevem seu pensamento a Deus e, junto conosco, nos acompanhem nesta pequenina prece de abertura. Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos retirar o máximo proveito de tudo que será dito, estudado, explanado na tarde de hoje. E assim, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita, está no ar, pela nossa web rádio Cristo Consolador, mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o livro dos Espíritos, né? Bom, vejamos então quais serão as perguntas, né? Qual será a temática do nosso estudo da tarde de hoje. Já está até passando aqui embaixo, né? Nas letrinhas, vocês já podem ver, mas nós vamos efetivamente estudar, né?
o capítulo 7, que fala do retorno à vida corporal. Vamos falar, como primeiro item deste capítulo, do prelúdio do retorno, que é a pergunta 330, né? Então, Kardec se dirige aos amigos espirituais e faz o seguinte questionamento: os espíritos conhecem a época em que terão de se reencarnar? E aí os amigos espirituais respondem: eles a pressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retomar um corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Aqui existe uma recomendação de nós olharmos o item 166. Vejamos, então, o que nos diz aqui o item 166. Voltando aqui um pouquinho no nosso livro. Vamos lá. Item 166, que diz o seguinte. A pergunta 166 é: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Submetendo-se à prova de uma nova existência. Claro, então todos nós, né, que temos muito caminho ainda pela frente, sabemos que iremos desencarnar quando chegar a hora, né, e que iremos reencarnar até que tenhamos atingido a plenitude, até que tenhamos chegado à condição de espíritos puros, né? Então, não há dúvida de que todos nós ainda teremos muitas reencarnações a vivenciar, né? E aí, depois, nós vemos a pergunta, aliás, vamos ver o que os nossos amigos... Não, vamos ver essas perguntas adicionais aqui, depois nós vamos ver os comentários do Djalma Santos e da Ana Maria. E aí nós temos aqui a pergunta adicional, que é a 330A. A reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? Seguramente assim é. Então, nós já sabemos, né? Nós somos espíritos imortais, criados por Deus simples e ignorantes, e que iremos reencarnar quantas vezes forem necessárias, até que tenhamos atingido a plenitude dos espíritos puros. Quando chegarmos a esse estágio, que vai demorar bastante tempo ainda, não é? Nós não mais teremos necessidade de reencarnar, porque já teremos atingido a perfeição relativa, ou seja, a perfeição que podemos atingir, porque perfeito, totalmente, somente Deus o é, né? Então, vejamos agora sim o comentário, né, do Djalma Santos e da Ana Maria sobre essa pergunta 330, né? Quando Kardec pergunta se os espíritos sabem a época da sua reencarnação. E eles dizem o seguinte: pode ocorrer um pressentimento em caso de espíritos imperfeitos ou uma informação em se tratando de espíritos felizes que mereçam a confiança de seus superiores, além da conquista individual que cada um pode realizar diante da vida. Mas, de um modo geral, o espírito só toma conhecimento desse assunto bem próximo da hora fatal da reencarnação, né? Nós observamos já na literatura espírita que alguns espíritos têm o conhecimento de que irão reencarnar. Se nós observarmos naquele livro, eu não sei se é nos Mensageiros, não, acho que não é nos Mensageiros, não, acho que é Mensageiros da Luz, alguma coisa, esqueci o nome. Mas é um livro de André Luiz, onde se fala da reencarnação de Sigismundo. Sigismundo sabe que vai reencarnar, né? Então, como nos falam os nossos amigos aqui, né, se o espírito está numa boa condição junto aos mentores, ele sabe que chegou a hora em que ele deverá reencarnar, né? Aqueles que não atingiram ainda um certo grau de evolução, efetivamente, né? Efetivamente não saberão. Alguns até
é um espírito muito empedernido, um espírito muito endurecido, que está fugindo da reencarnação, ele será levado a uma reencarnação compulsória, né? A uma reencarnação compulsória para que ele possa evoluir, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui, vamos agora à nossa pergunta de número... A amiga está me recordando aqui o nome. Obrigada, amiga. Missionários da Luz, né? É verdade, é isso mesmo. Obrigada, querida. E aí vamos agora à pergunta 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? E aí os amigos espirituais nos respondem: há os que absolutamente não pensam nela, que nem mesmo a compreendem. Isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza quanto ao futuro é uma punição. Na verdade, eu acho, né, cada espírito irá reencarnar, irá encarar a possibilidade da reencarnação de modo diferenciado, né? Alguns, em virtude dos erros cometidos e em virtude de estarem desejosos da reparação, irão desejar muito, muito reencarnar para poder reparar os erros cometidos, né? Outros, por exemplo, como os suicidas, poderão ter receio da reencarnação por saberem que irão vivenciar a mesma prova e que, na maioria dos casos, irão renascer com dificuldades físicas e mentais, podem ter receio da reencarnação. Por outro lado, alguns podem desejar muito a reencarnação, porque uma vez reencarnados, eles vão esquecer os erros cometidos e podem estar na espiritualidade sofrendo muito com a lembrança constante dos erros cometidos e o consequente arrependimento. Então, o retorno à vida corporal é para eles um alívio, uma vez que serão beneficiados com o véu do esquecimento, né? Nós temos também casos de espíritos que podem já estar num certo patamar evolutivo, mas sabem que tem uma mancha em sua história que precisa ser resgatada. Então, eles se dispõem a vivenciar uma nova existência, querem vivenciar uma nova existência para poderem logo expiar aquela falta e assim, então, continuarem seguindo o seu caminho evolutivo sem máculas maiores, né? Então, naturalmente, o desejo da reencarnação irá variar de espírito para espírito de acordo, né? De acordo com o grau evolutivo já alcançado, ok? Vamos cumprimentar alguns amigos que chegaram aqui. Minha querida amiga Maria de Fátima Endes, boa tarde, Silvia, a todos, bons estudos para nós, com as bênçãos do Senhor. Com certeza, querida, que bom que você chegou. A minha está nos colocando aqui, foi o caso do Sigismundo, que estava com muito receio de voltar como filho daquele que ele havia assassinado anteriormente. Exatamente. O Sigismundo, inclusive, Miguel, ele já havia, né, adquirido um certo grau evolutivo, uma certa compreensão, e ele desejava muito poder expurgar, vamos dizer assim, de sua história, né, aquele erro cometido no passado. Então, para ele era muito importante a reencarnação junto àquelas duas pessoas a quem ele havia tanto infelicitado. Então, ele desejava renascer como filho deles, para, através, naturalmente, da sua dedicação filial e tudo mais, ele poder, não é, ressarcir o erro cometido, né? Era para Sigismundo muito importante aquela reencarnação, ele desejava muito. Magali. Oi, Magali, boa tarde a todos e o ótimo estudo a todos nós. Com certeza, querido, com certeza, né? Bom, vamos aqui continuar. Pegando agora, né, o comentário dos nossos irmãos sobre essa pergunta 331.
Essa é uma preocupação, né? O Djalma Santos e a Ana Maria nos dizem o seguinte: esta, né, com relação aos espíritos se preocuparem, né, com a sua reencarnação. Eles dizem: essa é uma preocupação que deve atingir a todos, bons e maus. Os bons certamente irão se preocupar em cumprir religiosamente as missões recebidas, enquanto os maus vão se preocupar com as dores e sofrimentos que terão de passar, a fim de se desvencilharem das suas imperfeições. Existem ainda aqueles que estão tão endividados diante da vida que permanecem quase que em estado letárgico, só acordando dentro do útero materno, sem tomar conhecimento do seu destino. São aqueles espíritos que efetivamente nem ao menos participam do seu planejamento reencarnatório, né? Tudo é feito para levá-los à reencarnação de modo a poderem evoluir. Porque, embora nós tenhamos a possibilidade de participar, né, do nosso planejamento reencarnatório, nem todos os espíritos têm esta capacidade. Ou seja, nem todos os espíritos estão habilitados, né, para participar do planejamento. Então, são aqueles casos das reencarnações compulsórias, das reencarnações em que o plano espiritual decide pelo espírito o que é melhor para ele, né? E, obviamente, que nós sabemos que os amigos espirituais têm muito mais experiência, muito mais conhecimento e, sem dúvida, irão fazer um planejamento bastante de acordo com as nossas necessidades, né? Vejamos, então, agora a pergunta de número 332. O espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação? O espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação? Pode abreviá-lo solicitando por suas preces e pode também retardá-lo se recuar ante a prova. Porque entre os espíritos há também indiferentes e poltrões, mas não o faz impunemente, pois sofre com isso, como aquele que recusa o remédio que o pode curar. Aqui nós vamos colocar o seguinte: existe sim, né, essa possibilidade de retardar o momento da reencarnação ou até de antecipar a hora da reencarnação. O espírito pode solicitar, né, reencarnar mais rapidamente e tudo mais, através da prece. Isso vai ser solicitado e isso vai ser analisado pelos mentores se é possível naquele momento ou não. No livro Memórias de um Suicida, nós temos os dois casos, né? Nós temos o caso do, se eu não me engano, do Mário Sobral, né? Mário Sobral é um espírito que ele assassinou uma mulher com quem ele tinha um relacionamento amoroso, e depois ele a estrangulou e depois ele se suicidou, né? Então, o Mário Sobral estava muito arrependido do que ele havia feito e ele desejava muito reencarnar, né? E reencarnar com as dificuldades inerentes ao erro que ele havia cometido. Ele desejava reencarnar sem as mãos, porque ele achava que ele havia utilizado as mãos justamente para fazer um mal muito grande, ele queria reencarnar sem as mãos. Então, era desejo muito grande do Mário Sobral. Então, logo foi possível que ele reencarnasse. Ele queria reencarnar rápido. Por outro lado, nós temos o espírito de Camilo Cândido Botelho, não é? Que é o espírito que nos dita o livro Memórias de um Suicida, e esse nome, Camilo Cândido Botelho, nós sabemos, é o pseudônimo do escritor português suicida Camilo Castelo Branco. E Camilo Cândido Botelho, né, Camilo Castelo Branco, ele não quis reencarnar logo. Ele quis permanecer mais tempo na espiritualidade, estudando mais, se preparando mais
para a hora da reencarnação. Por quê? Porque ele tinha receio de falhar mais uma vez, né? Então, naturalmente, que ele estava com receio do tipo de corpo físico que ele iria envergar, né? E receio, naturalmente, também da prova que ele teria que vivenciar, porque ele se suicidou porque ele tinha que passar pela prova da cegueira e não aceitou. Então, quando ele fica cego, ele resolve tirar a própria vida porque não queria viver como cego, né? Então, ele está no plano espiritual, já fez vários estudos, já passou por todos os tratamentos, e ele teria a opção de reencarnar ou continuar lá por mais algum tempo. Ele, então, prefere continuar por mais algum tempo, porque ele ainda não se sente preparado, né, para enfrentar a nova existência. E os amigos espirituais permitem que ele continue lá. Mas é óbvio que ele sabe que deverá, né, reencarnar o mais rapidamente possível. Por quê? Porque, no caso dele específico, sendo um espírito suicida, o suicida meio que interrompe a sua evolução, né? Ele interrompe a sua caminhada evolutiva, né? Porque ele estava em uma encarnação, ele interrompeu aquela encarnação com o suicídio, então ele fica estagnado naquele ponto, né? Até que ele possa ter uma nova reencarnação, onde ele irá retomar de onde parou, né? Ou seja, ele irá vivenciar aquela prova, mais uma vez, aquela prova da qual ele buscou escapar. E enquanto ele não tiver passado por aquela prova, ele não poderá continuar a sua evolução. Ele fica meio que estagnado. É como se você tivesse que fazer uma viagem do Rio até São Paulo e no meio do caminho você tivesse um acidente e saísse da estrada. Você não vai conseguir continuar o seu caminho até São Paulo se você não voltar a colocar o carro na estrada, né? E aí, até você colocar o carro na estrada, leva tempo, o carro pode ter sido danificado, você vai ter que tratar com ele, né? Daquela maneira, ou repará-lo antes de poder seguir a sua estrada até São Paulo. É mais ou menos isso que acontece com o espírito suicida. O espírito suicida, ele retarda em muito a sua caminhada evolutiva em direção à plenitude. Ok? Então, vejamos agora na pergunta, vejamos aqui a pergunta 333, né? Se um espírito se sentisse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e não tivesse a ambição de se elevar, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Ou seja, o espírito acha, estou bem assim, não quero evoluir mais do que isso, gosto de estar aqui no plano espiritual. Será que ele poderia prolongar indefinidamente o seu estado de espírito errante e não reencarnar para continuar evoluindo? Não. Indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de avançar. Todos devem elevar-se, pois esse é o destino de todos nós. Efetivamente, o nosso destino é a plenitude. Então, por mais que o espírito esteja satisfeito com a situação que está vivenciando no plano espiritual, ele não poderá prolongar aquele estado indefinidamente. Ele precisará reencarnar para continuar na sua evolução. Por quê? Porque nós temos uma destinação. E a nossa destinação é a plenitude. É nos tornarmos espíritos puros. Então, vejamos o caso de André Luiz, né? André Luiz, nos seus livros, nos relata as suas experiências no plano espiritual, nos relata os seus estudos, os seus trabalhos na colônia Nosso Lar. E alguém poderia pensar assim, nossa, para que eu vou querer sair daqui, né? Está tão bom, só que não pode.
né? Ele precisa continuar a sua evolução. Então, em um momento ou outro, o espírito André Luiz irá reencarnar. Se é que já não reencarnou, né? Nós não sabemos. Supomos que ainda não. Mas, né, ele terá que reencarnar para continuar na sua escalada evolutiva. Ok? Vejamos aqui o comentário dos nossos amigos para essa pergunta 333. Eu acho que eu não comentei com vocês sobre a pergunta 332, né? Então, eu vou fazer o comentário da 332 e logo em seguida vou comentar a 333, ok? Na 332, que era se o espírito poderia apressar ou retardar o momento da sua reencarnação, os nossos amigos de Djalma Santos e Ana Maria Spranger fazem o seguinte comentário. O direito à utilização do livre-arbítrio funciona aqui e no além. E só reencarnam os espíritos que assim o desejam, existindo raras exceções. E a força que movimenta as ações do espírito é o desejo, que age como se fosse uma ordem dada a ele mesmo por intermédio do pensamento contínuo, que, uma vez expressado, se materializa atendendo ao pedido. Sim, em regra geral, o espírito não é forçado a reencarnar, porém, há um limite para que ele se esquive da reencarnação, né? Até determinado ponto, a espiritualidade permite. Depois, para o seu próprio bem, ele muitas vezes será levado a uma reencarnação compulsória, mesmo que ele não deseje, e muitas vezes quem assim pensa é um espírito que ainda está bem distante da evolução, né? Um espírito inferior, mas ele será levado à reencarnação por uma necessidade premente que os mentores, que sabem muito mais do que ele, o que lhe convém, irão levá-lo a fazer isso. Mas, em geral, a maioria dos espíritos, eles têm a chance de optar por encarnar agora ou depois. Okay? Como eu expliquei para vocês com relação ao caso do Camilo Cândido Botelho. E agora o comentário, a pergunta 333, não é? Que foi a seguinte. Se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia o espírito prolongar indefinidamente esse estado de espírito errante? E eles comentam o seguinte, na realidade, os espíritos reencarnam não porque querem, mas porque se sentem incomodados pela consciência que, por vários motivos, cobra uma ação imediata do infrator, que atrasa o quanto pode, mas não consegue tornar indefinido esse estado, que, em determinados casos, leva o espírito à loucura, e só mesmo uma experiência na carne é capaz de aliviar o seu passado culposo. Sim, aqui eles estão se referindo, efetivamente, àquele caso que eu comentei com vocês, que é o fato de o espírito ter consciência dos erros cometidos e desejar repará-los, né? E desejar não mais pensar, não mais rever o erro cometido. Porque, como eu falei, algumas vezes, na erraticidade, o espírito ele fica vendo e revendo, e revendo, e revendo, e revendo o erro, e essa situação de ficar repetindo a visão do erro cometido, para ele que já se arrependeu daquilo, é um tormento. É um tormento. Então, o espírito vai, muitas vezes, preferir reencarnar, porque a reencarnação é uma forma de ele se esquecer, né? Se esquecer, ou esse estado de perturbação relativo a o que o seu comportamento na vida anterior ocasionou, né, pode levá-lo a um desequilíbrio. Nós também vamos voltar a pegar o exemplo no livro Memórias de um Suicida, né, quando, se eu não me engano, o personagem Jerônimo Silveira, que era um comerciante de vinhos na cidade do Porto, em Portugal, quando ele se vê falido, ele se suicida.
deixando a mulher e os filhos, né, ao desamparo. Quando ele depois é recolhido no Hospital Maria de Nazaré, ele insiste porque ele quer de todas as formas retornar a Portugal e saber notícias dos seus familiares. Os amigos espirituais que sabiam como estavam os familiares do Jerônimo Silveira não recomendam que ele vá, dizem para ele não ir, que não é hora, que ele não está preparado para isso, mas Jerônimo Silveira, extremamente teimoso, extremamente indisciplinado, faz de tudo para ir. De tudo para ir, mesmo contra todas as recomendações dos mentores. Chega um ponto em que os mentores decidem, então, que ele irá por sua livre conta, né? Por sua conta. E, obviamente, que o que ele encontra não o hará. Né? A situação em que estava a mulher, a situação em que estava a sua filhinha tão pequenininha, que era a sua filhinha favorita, né? A caçulinha, a Margaridinha, a situação do seu filho, acho que é Albino, o nome, né? E, ao verificar o enorme mal que ele causou à sua família com o suicídio, ele meio que perde o juízo, né? Ele acaba meio que enlouquecendo, e quando ele é recolhido de volta ao Hospital Maria de Nazaré, ele vai diretamente para o manicômio, né? Porque ele não conseguiu, seu espírito não conseguiu, né, ver aquela realidade na qual, né, ele jogou seus familiares com o seu suicídio, e aquilo o perturba profundamente, né? Aquilo o perturba profundamente. Então, ele vai ter um período muito mais longo, né, digamos assim, de recuperação, do que se ele tivesse obedecido os amigos espirituais e não tivesse insistido em ver o que havia acontecido com a família dele, né? Então, são situações bem, bem complexas. Pergunta 334. Para aqueles que ainda não sabem, o livro Memórias do Suicida está sendo aqui estudado na nossa Web Rádio Cristo Consolador, todas as quartas-feiras, às 15 horas, no programa O Melhor é Viver, né? Então, aqueles que desejarem conhecer um pouco mais deste livro, né, Memórias do Suicida, que é um clássico da literatura espírita, um livro maravilhoso, com muitos e muitos e muitos ensinamentos, não é? Poderá acompanhar aqui na nossa Web Rádio Cristo Consolador, às quartas-feiras, às 15 horas, com o programa O Melhor é Viver, ok? Vejamos, então, agora a pergunta de número 334. A união, né, a união da alma com este ou aquele corpo está predestinada, ou no último momento é que se faz a escolha? Então, a união da alma com este ou aquele espírito está predestinada, ou no último momento é que se faz a escolha? Tipo assim, vai você! Né? E os amigos espirituais dizem o seguinte: o espírito é sempre designado com antecedência. Escolhendo a prova que deseja sofrer, o espírito pede para se encarnar. Deus, que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê com antecedência que tal alma se unirá a tal corpo, né? Então, efetivamente, né, existe um planejamento e o espírito toma conhecimento, né, de qual corpo ele irá, né, ele irá envergar quando encarnado. Mais ou menos a família na qual ele irá nascer e tudo mais, em virtude do seu planejamento reencarnatório, né? Então, porque o que acontece? A união do espírito com o corpo, ela se dá, começa, né? Esse processo começa no momento da concepção. Então, no momento da concepção, o espírito que irá habitar aquele corpo que está sendo formado
ele começa a se ligar a ele, né? Então, ele sabe, né? Ele sabe que irá habitar aquele corpo em formação. Não é o caso de repente, quando a criança nasce, aí vai o espírito, né, para habitar o corpo. Não, não é assim, né? Então, ele diz aqui, o espírito é sempre designado com antecedência, escolhendo a prova que deseja sofrer, participando do seu planejamento reencarnatório. O espírito pede para se encarnar. Deus, que tudo sabe, tudo vê, sabe e vê com antecedência que tal alma se unirá a tal corpo. Ok? Vamos agora, então, ver aqui o nosso comentário. O corpo físico que o espírito irá utilizar na sua experiência terrena é plasmado pelo perispírito da entidade espiritual. E ele será tão perfeito quanto for o seu corpo espiritual, que, em síntese, é a forma da vestidura terrena. Ao olhar seu corpo de fotos na vida espiritual, o espírito já pode aquilatar como será seu novo corpo de carne. Sim, isso aqui é fato, né? É fato, porque todo espírito, né? Todo espírito, ele é revestido por um outro corpo semimaterial, que é o perispírito. E o perispírito, ele é a forma, por assim dizer, do futuro corpo físico, né? E aí, você observar o seu perispírito, você já tem mais ou menos uma ideia de como será o seu corpo, né? De como será o seu futuro corpo de carne. Nós temos que nos lembrar também, né, que quando, né, no caso dos suicidas, quando ocorre o suicídio, o suicida vai lesar o seu corpo espiritual também, de acordo com o tipo de ação que o levou ao suicídio, né? Então, de repente, se tomou algum corrosivo, algum veneno, toda parte do seu aparelho gástrico, né, ficará comprometido. Então, na região do estômago e tudo mais, foi danificada e ele naturalmente irá, né, sofrer, na próxima existência, irá sofrer com problemas de estômago e coisas relativas, né? Se foi alguma coisa, né, relativa a afogamento, né, a coisas relativas à capacidade respiratória, ele naturalmente também na outra existência terá esse tipo de dificuldades, né, porque lesou justamente aquela parte da respiração e tudo mais. Se for uma questão de, digamos assim, um disparo, né, contra a cabeça, isso poderá fazer com que esse espírito, numa outra existência, o local do cérebro, né, do seu corpo perispiritual que foi danificado, irá refletir no próximo corpo físico. Então, ele poderá vir cego, ou surdo, ou com deficiências de fala, ou deficiências mentais e coisas que tais. Ok? Tudo vai depender da forma como o seu corpo perispiritual estiver. E, obviamente, que no caso dos suicidas, esse corpo perispiritual estará sempre danificado. Ok? Então, vejamos aqui. Vou seguir agora a nossa questão. Vejamos a nossa pergunta. Agora, tá sempre me perdendo qual é a pergunta que a gente vai ver em seguida, né? Agora é a 335, né? O espírito tem o direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova?
ele pode escolher também o corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento. Se ele vencer os obstáculos encontrados, mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la. Então, nós temos aqui mais um exemplo, né, de casos que nós vimos no livro Memórias do Suicida. Lembrando que Mário Sobral pediu para renascer sem as mãos, porque ele queria passar por essa experiência em virtude do seu grande arrependimento por ter usado as mãos para estrangular Eulina, né? Então, a pergunta de Kardec é se o espírito tem o direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova. E aí os amigos espirituais dizem que ele pode escolher também o corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento, se ele vencer os obstáculos encontrados. Mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la. Aí nós vamos ver também, pode acontecer o seguinte, vamos imaginar o caso de uma mulher, não é? Que numa vida anterior tenha sido belíssima, e que tenha usado mal os seus dotes físicos, não é? Então, ela, arrependida do que fez na vida anterior, com toda a sua beleza e tudo mais, ela pode desejar renascer não tão bela assim, ou até um pouco na sua concepção feia, né? Porque isso irá auxiliá-la, né, a não cair nos mesmos enganos outra vez. Então, o espírito pode, para ter um certo auxílio, não é? Renascer, pedir para renascer com determinadas limitações, para que não venha a cometer os mesmos enganos. Vamos imaginar também um espírito que, numa vida anterior, tenha usado muito mal a fala, né? Tenha sido uma pessoa com muita capacidade de comunicação, com muita capacidade de envolver as pessoas, né? Com os seus discursos e tudo mais, que ela pode solicitar, né? Nessa outra existência, por ter usado mal a capacidade da fala, pode solicitar para vir gaga ou muda, porque assim ela irá ter maior facilidade de não incorrer no mesmo erro outra vez, né? Então, são situações que o espírito escolhe para que ele possa passar pela prova da reencarnação de uma forma mais fácil, ok? Temos aqui também a pergunta 335A. Pode o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido? Se o recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova, né? Ou seja, está tudo preparado para você reencarnar, você vai reencarnar com determinadas limitações, em cima do laço, lá não quero, eu desisto. E aí eles dizem aqui o seguinte, se o recusasse, ele sofreria muito mais do que aquele que não tivesse tentado nenhuma prova. Ou seja, você deixa que todo o planejamento seja feito e na última hora você recua, você vai ter que responder por essa irresponsabilidade, né? Pior do que aquele que já de antemão disse que não queria reencarnar, né? Então, efetivamente, né? A amiga está nos colocando aqui, vejamos. No nosso lar, no departamento de reencarnação, uma mulher pede para vir com o corpo não tão belo, para não incorrer no mesmo erro. Exatamente, é o que pode acontecer também. Né? É o que pode acontecer também. E aí vejamos o comentário aqui dos nossos irmãos, né? Com relação à pergunta 335, cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente do gênero de vida que lhe sirva de prova? E eles dizem, o espírito não escolhe o seu corpo físico, e sim o molda de acordo com a sua capacidade moral e intelectual, usando para isso o seu perispírito, que é o seu intermediário entre o corpo e a entidade. Só consegue plasmar corpos perfeitos, com órgãos igualmente perfeitos, quem tem méritos acumulados em existências anteriores e não carrega na consciência
faltas graves no campo da carne e do espírito. Sim, é aquilo que nós vimos, né? A questão de que o corpo com problemas, né, é consequência, naturalmente, de erros cometidos em vidas anteriores, né? Em que o espírito ou danificou deliberadamente a sua forma perispiritual, ou deseja renascer com determinadas limitações para não incorrer no mesmo erro, né? Vejamos agora, então, a pergunta de número 336. Poderia acontecer que um corpo que deva nascer não encontrasse espírito para encarnar-se nele? Poderia acontecer que o espírito que deve nascer não encontrasse espírito para encarnar-se nele? Deus proveria isso. A criança, quando deve nascer para viver, tem sempre uma alma predestinada. Nada é criado sem um desígnio. Né? Claro, né? Há um espírito a nascer, e eu diria que antes de ter o corpo, você vai ter um espírito, né? Um espírito que já está determinado para aquele corpo, né? Então, você já tem os espíritos, né? Os espíritos já existem, o corpo de carne é que deverá existir. Então, Deus sempre vai prover o espírito para aquele corpo, né? Ele diz, a criança, quando deve nascer para viver, tem sempre uma alma predestinada. Nada é criado sem um desígnio, né? Isso é a 336. Vejamos agora aqui o comentário da 336. Todas as vezes que uma criança está para nascer, certamente já existe um espírito designado para animá-la. E só mesmo em casos excepcionais, como ocorre agora na chamada reprodução assistida, pode acontecer de embriões humanos ficarem sem espíritos destinados à reencarnação, né? Por quê? Porque esses embriões estão ali, não é? Aguardando serem colocados em condições, né, serem implantados no útero para poderem se desenvolver. Então, enquanto isso não ocorre, não existem espíritos destinados para aqueles embriões, digamos, que estão ali, de uma certa forma, congelados, né? Congelados. Então, quando o processo, não é? O processo do nascimento, do crescimento, da evolução, né, do desenvolvimento daqueles embriões for, digamos assim, ter início, obviamente que já teremos um espírito designado para aquele corpo, ok? Então, vamos lá. Agora temos a pergunta 337. E na pergunta 337, nós temos o seguinte: a união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus? A união de um espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus? Pode ser imposta, os espíritos respondem, pode ser imposta da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. É aquilo que eu falei, né? As reencarnações compulsórias. Se o espírito não tem condição de ele mesmo discernir sobre o que será melhor para ele, isso vai ser imposto, né? Então, a união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus? Pode ser imposta. Da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto
a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de uma criança que, por seu nascimento e pela posição que terá no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de castigo. Né? E aí vamos pensar o seguinte: um homem, né, que tenha sido, digamos assim, muito rico numa vida anterior e que não tenha usado bem a riqueza. Ele pode, então, ser constrangido a nascer na próxima existência, o espírito a habitar, né, a dar vida ao corpo de uma criança que vai nascer em condições extremamente miseráveis, né? Como uma forma de expiação pelos erros cometidos, pelo mau uso da riqueza, né? Então, o que os espíritos dizem? Deus pode realmente, né, determinar a união de um espírito a determinado corpo, sim, pode impor, né? Da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Isso pode ser para ele uma expiação, né? O espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de uma criança que, por seu nascimento e pela posição que terá no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de castigo, né? Da mesma forma, também, nós podemos considerar alguém, um espírito, que tenha utilizado muito mal a inteligência, né? Ele pode ser levado a reencarnar em um corpo físico com deficiências intelectuais. Por quê? Porque ele não soube utilizar a sua inteligência para o bem, então, na outra encarnação, ele virá desprovido de capacidade intelectual, como uma expiação, né? Vejamos agora, então, o comentário aqui a essa última pergunta de hoje, que é a pergunta 337. Na realidade, tudo depende dos desígnios de Deus, principalmente quando se trata de espíritos imperfeitos, sem a capacidade de agir por conta própria ou de realizar escolhas. Nesses casos, entra a providência divina, que nunca falha. E mesmo que não dê o que o espírito deseja, sempre dá o que ele precisa. Esse comentário aqui é absolutamente perfeito, não é? Absolutamente perfeito. Porque nem sempre aquilo que nós desejamos é o que nós precisamos, né? Mas Deus, em sua infinita sabedoria, sempre saberá o que nós precisamos, né? Então, quando eles fazem esse comentário aqui, né, que na realidade tudo depende dos desígnios de Deus, claro, porque Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, ou seja, Deus é a causa de tudo. Deus é que permite que tudo aconteça ou não aconteça, né? Então, Deus sempre vai ter participação em tudo aquilo que acontece no mundo, né? Que acontece em nossas vidas. Então, ele diz, tudo depende dos desígnios de Deus, principalmente quando se trata de espíritos imperfeitos, sem capacidade de agir por conta própria, né? E de realizar as suas próprias escolhas. Nesses casos, entra, então, a ação de Deus, a ação da providência divina, que nunca falha, que nunca erra e que sempre deseja o melhor para todos nós, né? Que vai fazer, então, com que esse espírito, né, receba o que ele precisa e que nem sempre será aquilo que ele deseja, né? Porque nem sempre aquilo que nós desejamos é o que nos convém, né? E nós somos muito cabeças duras e muitas vezes, né, não queremos aceitar que aquilo que nós tanto queremos não é o ideal para a nossa evolução, né? Então, é preciso que a gente tenha em mente isso, né? Preciso ter em mente isso, que quando nós não tivermos capacidade para discernir corretamente, quando nós não tivermos um livre-arbítrio efetivamente bem desenvolvido, né, com uma clareza de ideias para escolher, né,
ou para participar do nosso planejamento reencarnatório, este será determinado, não é, pelos nossos amigos maiores que irão cuidar de nós, né? Então, meus queridos, é o que tínhamos para hoje, o nosso estudo desta tarde. Espero que vocês tenham apreciado. Na próxima semana nós iremos continuar com essa temática, né, do prelúdio do retorno à vida corporal. Teremos mais algumas questões bastante interessantes aqui para tratarmos na próxima semana sobre essa temática tão interessante que é tudo aquilo que envolve a preparação de uma nova encarnação, né? A preparação da nova existência, envolvendo o corpo, as condições em que o espírito irá renascer, quando irá renascer, se ele participa ou não participa dos seus planejamentos, tudo isso nós já vimos, não é? E nós efetivamente conseguimos prosseguir, não é, com os nossos estudos para que nós possamos continuar, não é, com esse nosso aprendizado sobre o prelúdio da vida espiritual, aliás, da vida material, ok? Então, meus queridos, uma boa noite para todos, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.